A semente de Abraão. As nações que surgiram da sua família. No coração das tradições religiosas judaica, cristã e islâmica, encontra-se a figura monumental de Abraão, um patriarca cuja jornada de fé deu início a uma saga que moldaria impérios, culturas e religiões. A promessa divina a Abraão, registrada no livro do Gênesis: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2, ecoa através dos milênios como uma profecia de alcance imensurável. Esta análise profunda mergulha nas ramificações dessa promessa, explorando as diversas nações e povos que, segundo as escrituras sagradas, a tradição e a história, descendem de Abraão. Utilizando a Bíblia, o Talmude, a Torá, livros apócrifos como o Livro dos Jubileus, o Alcorão e registros históricos, traçaremos a genealogia de seus descendentes, desde as tribos do deserto até as nações modernas, revelando a complexa e fascinante tapeçaria da herança abraâmica. E se você tem gostado do nosso conteúdo, curta nosso canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo para seus amigos. A linhagem principal: Isaque e a nação de Israel. A linhagem mais proeminente da profecia, segundo a tradição judaico-cristã, flui através de Isaque, o filho de Abraão com sua esposa Sara. A promessa é renovada a Isaque e, posteriormente, a seu filho Jacó, cujo nome é mudado para Israel após lutar com um anjo. Os 12 filhos de Jacó se tornam os progenitores das 12 tribos de Israel, que formaram a nação israelita. As 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José, cujos filhos, Efraim e Manassés, formaram suas próprias tribos, e Benjamim. Surgimento e história. Após a escravidão no Egito e o êxodo liderado por Moisés, as tribos se estabeleceram na terra prometida, Canaã. Formaram uma confederação tribal e, posteriormente, um reino unido sob os reis Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: o reino de Israel ao norte, composto por 10 tribos, e o reino de Judá ao sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. Dispersão e estado atual. O reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio por volta de 722 a.C., e suas 10 tribos foram exiladas, tornando-se conhecidas como as 10 tribos perdidas. O destino delas é um tema de debate e especulação, com várias teorias sugerindo que seus descendentes se assimilaram a outras populações ou migraram para lugares distantes. O reino de Judá foi posteriormente conquistado pelo Império Babilônico em 586 a.C., e seus habitantes foram exilados. No entanto, ao contrário das tribos do norte, os judeus mantiveram sua identidade e eventualmente retornaram à sua terra. Judeus. Os descendentes da tribo de Judá e Benjamim são o povo judeu de hoje. Após séculos de diáspora, o Estado de Israel foi restabelecido em 1948, reunindo judeus de todo o mundo. A nação moderna de Israel é a manifestação política e cultural mais direta da linhagem de Abraão, através de Isaque e Jacó. Samaritanos. Um pequeno grupo que vive na região da Samaria. Os samaritanos afirmam ser descendentes das tribos de Efraim e Manassés, que permaneceram na terra após a conquista assíria. Eles possuem sua própria versão da Torá e mantêm tradições religiosas distintas do judaísmo rabínico. Atualmente, a comunidade samaritana é extremamente pequena, com pouco mais de 800 indivíduos. A linhagem de Ismael, o pai das nações árabes. Ismael, o primeiro filho de Abraão, nascido de sua serva egípcia Hagar, é uma figura central na tradição islâmica e considerado o progenitor de muitas tribos árabes. O Alcorão o reverencia como um profeta, Nabi, e reconhece sua importância na linhagem abraâmica. Os 12 príncipes de Ismael, Gênesis 25, 12 e 16, nomeia os 12 filhos de Ismael, que se tornaram líderes de suas tribos: Nebaiote, Quedar,
Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Surgimento e história. Essas tribos eram em grande parte nômades e se estabeleceram em uma vasta área do norte da Arábia. Os Quedaritas, em particular, formaram uma poderosa confederação tribal, mencionada em inscrições assírias e na Bíblia. A tradição islâmica traça a genealogia do profeta Maomé até Ismael, através de seu filho Quedar. Nações e povos atuais. A identificação precisa das nações modernas que descendem exclusivamente de cada um dos 12 filhos de Ismael é complexa devido a séculos de migrações e casamentos intertribais. No entanto, a tradição árabe e islâmica considera a maioria dos árabes arabizados, Mustariba, do norte, centro e oeste da Arábia como descendentes de Ismael. Isso inclui as populações de países como Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Palestina e Egito. Embora essas nações sejam hoje compostas por uma mistura de linhagens, a herança ismaelita é um pilar fundamental de sua identidade cultural e religiosa. Nabateus, um antigo povo árabe que floresceu do século IV a.C. ao século I a.C., os nabateus são frequentemente associados a Nebaiote, o filho mais velho de Ismael. Eles estabeleceram um vasto reino comercial com sua impressionante capital em Petra, na atual Jordânia. Com o tempo foram absorvidos por outras culturas árabes e pelo Império Romano. Os filhos de Quetura, outras nações do Oriente. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura, com quem teve 6 filhos, conforme relatado em Gênesis 25:4. Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Abraão os enviou para as terras do leste, longe de Isaque. Descendentes e nações. Midian. Os midianitas são os descendentes mais proeminentes de Quetura. Eles se estabeleceram no noroeste da Arábia, a leste do Golfo de Acaba. A Bíblia os descreve como comerciantes e, por vezes, adversários dos israelitas. O sogro de Moisés, Jetro, era um sacerdote de Midian. Jocsã. Seus filhos foram Seba e Dedã. Dedã é associado a oásis no noroeste da Arábia. Acredita-se que esses grupos se envolveram em rotas comerciais e, eventualmente, se integraram a outras tribos árabes. Os demais filhos de Quetura também deram origem a tribos árabes que se espalharam pela península. Suas identidades distintas se perderam na história, fundindo-se com a maior tapeçaria dos povos árabes. Parentes de Abraão, nações vizinhas de Israel. A narrativa bíblica também detalha as nações que surgiram de parentes próximos de Abraão, cujas histórias estão entrelaçadas com a dos israelitas. Moabitas e Amonitas, descendentes de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, teve 2 filhos de suas próprias filhas após a destruição de Sodoma e Gomorra, Moabe e Ben-Ami. O reino de Moabe teve uma relação complexa com Israel, alternando entre conflito e aliança. Ruth, a bisavó do rei Davi, era moabita. Ben-Ami, progenitor dos amonitas que fundaram o reino de Amon, ao norte de Moabe, com sua capital em Rabá, a moderna Amã, capital da Jordânia. Foram frequentemente inimigos de Israel. Estado atual. Os reinos de Moabe e Amon deixaram de existir como entidades políticas distintas por volta do século VI a.C. Seus povos foram assimilados pelas culturas vizinhas, incluindo os nabateus e, posteriormente, os árabes. Acredita-se que seus descendentes estejam entre a população da Jordânia moderna. Edomitas, descendentes de Esaú. Esaú, filho de Isaque e irmão gêmeo de Jacó, também chamado de Edom, é o ancestral dos Edomitas. Surgimento e história. Os Edomitas estabeleceram o reino de Edom ao sul do Mar Morto, uma região montanhosa e árida. A relação entre Israel e Edom foi marcada por uma rivalidade fraternal, refletindo a tensão entre Jacó
e Esaú. Estado atual. O reino de Edom foi conquistado por várias potências, e durante o período do Segundo Templo, seus habitantes, agora conhecidos como idumeus, foram forçados a se converter ao judaísmo. A família do rei Herodes, que governou a Judéia sob o domínio romano, era de origem idumeia. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C., os idumeus desapareceram dos registros históricos como um povo distinto, tendo sido assimilados pela população judaica e árabe da região. Seus descendentes fazem parte da composição genética dos atuais palestinos e jordanianos. Uma profecia multifacetada. A profecia de que Abraão se tornaria pai de grandes nações se cumpriu de maneira extraordinária e multifacetada. De sua semente surgiram não apenas a nação de Israel, o foco da narrativa bíblica, mas também uma vasta gama de povos árabes, desde as tribos nômades do deserto até os construtores de cidades impressionantes como Petra. As nações descendentes de seus parentes, como os moabitas, amonitas e edomitas, também desempenharam papéis significativos na história do Antigo Oriente Próximo. Hoje, os descendentes de Abraão compõem uma porção significativa da população mundial. Os judeus, espalhados pelo globo e reunidos na nação de Israel, carregam a linhagem de Isaque. Os povos árabes, que formam a maioria da população no Oriente Médio e no norte da África, traçam sua ascendência em grande parte a Ismael e aos filhos de Quetura. Essas duas grandes famílias, unidas por um ancestral comum, tornaram-se os principais portadores das maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo, que surge do judaísmo, e o islamismo. A promessa a Abraão, portanto, não foi apenas demográfica e política, mas também espiritual, criando um legado que continua a moldar profundamente o nosso mundo. A história de seus descendentes é uma prova duradoura da profundidade e do alcance de uma promessa feita a um homem em uma tenda há quase 4.000 anos.